Oi pra você que tá aqui no canal, agradeço a sua visita aqui. Antes de começar, deixa eu passar um recado rapidinho. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me segue nas outras redes sociais. E agora sim, sem delongas, vamos pros relatos. Relato anônimo. Tenho um relato pra contar a respeito de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era recém-ingressada na Umbanda. Como envolve minha família, prefiro manter no anonimato, mas a história é verídica. Certa vez, em uma festa de Iemanjá, em dezembro, foi informado que o desencarne da minha avó paterna estava próximo. E foi pedido para o meu pai avisar a minha família para aproveitar o tempo com ela. Confesso que fiquei desacreditada dessa situação, pois até então ela sempre foi muito saudável, apesar do Alzheimer. Mas mesmo assim, dei o meu melhor com ela. Uma tia ficou revoltada e não quis acreditar. Passando alguns meses, ela começou a ficar ruim de saúde e cada vez piorando mais. Um problema no fígado que vomitava grandes quantidades de sangue, até então desconhecido. Ela tinha Alzheimer avançado. Na sexta, fui visitar minha avó no hospital, junto com minhas irmãs. Ela chamou eu e minhas irmãs para próximo da cama dela, segurou minha mão e disse que queria contar uma coisa. Disse que uma carruagem linda tinha ido visitá-la, mas que um senhor disse a ela que ela não poderia ir passear nela, apenas depois, mas que era linda demais. Nos deu a bênção e nesse dia ela lembrou do meu nome e das minhas irmãs. Tive um sentimento de que seria a última vez que a veria. A gira do terreiro que frequento é no sábado. Teve uma festa de preto velho e fui tomar um passe. Nisso, uma preta velha me chamou e disse: está mais próximo o desencarne dela, e vou te pedir para que lembre-se de uma coisa. Vai ser muito difícil, não o desencarne, porque ela já está pronta, mas sim o dia. Você é forte, e todos estaremos com vocês. Lembre-se, o espiritual já foi, e a carne é apenas carne. Isso ficou muito forte na minha mente. Reuni meus pais e irmãs e repeti o que foi falado. Na segunda, ela veio a falecer. Achamos que seria minha tia que daria trabalho, mas o que aconteceu me marcou para sempre. O velório ocorreu bem. Ela seria transferida para onde seria enterrada no dia seguinte. Na transferência, o motorista saiu dirigindo que nem um louco. Quando chegamos ao local, quando a vimos, o nariz da minha avó estava quebrado e tinha um corte na testa. O motorista seria linchado se não fosse pelo meu pai, filho dela, que não deixou. Foi uma coisa que nunca imaginaríamos que pudesse acontecer. Mas aconteceu. Pessoas da minha família não se falavam até hoje por causa desse incidente. Só para te explicar, abrimos o boletim de ocorrência, mas o cara apenas foi demitido por justa causa e continua trabalhando em outra funerária. Mano, como pode? Eles contratam moleque, não é possível, não dá. Hoje tenho um orgulho muito grande de fazer parte da Umbanda, que foi a quem me segurou e segurou minha família para que o pior não acontecesse. Eu suava pelas mãos o tempo inteiro. Não derrubei uma lágrima e me mantive forte para segurar quem não estava bem. Pois tudo isso, chorei que nem uma criança. E alguém disse em meus pensamentos: acabou, está tudo bem. Foto que eu vou me lembrar dela com essa felicidade que vivi estampada no rosto. Como o relato é anônimo, eu não posso mostrar foto. Muito obrigada. Me emocionei com seu relato, menina, gente. Ninguém merece. Respeitas os nossos parentes, gente. Jesus amado, gente. Tem que respeitar. Como pode? É absurdo. No momento que a pessoa tá tão fragilizada, ainda tem um moleque desse trabalhando no lugar pra fazer um negócio desse. Meu Deus. Eu acho que eu ia ter um treco. Um treco demais. Relato anônimo. Eu escrevi esse relato chorando, pois me emociona muito e achei legal compartilhar. Em setembro do ano passado, minha bisavó de 92 anos foi internada por uma série de problemas de saúde. Ela sempre foi devota de Cosme e Damião e Nossa Senhora Aparecida. Coincidência ou não, no dia 27 de setembro, ela teve alta. Eu não acho que é coincidência. Quando ela chegou em casa, me chamaram para falar com ela. Ela chegou a puxar assunto comigo, mas eu não consegui me aproximar muito. Então, só dei um abraço nela com aquela pele meio fria e disse que quando voltasse da rua iria terminar o assunto com ela. Levaram ela para morar com uma das filhas e não tive mais contato. Na semana seguinte, ela faleceu a caminho do hospital com água na pleura. Acho que é esse o nome.
O tempo passou e eu fiquei com aquela culpa na cabeça, mas sem nunca chamar por ela, pois entendia que isso poderia atrapalhar o processo de desencarne. Apenas fazia orações a ela para que as entidades a auxiliassem do outro lado. Em abril deste ano, pedi aos orixás a oportunidade de vê-la mais uma vez e me despedir, mas de modo que não me assustasse, pois eu sou muito medroso. Na semana seguinte, sonhei com um casal de idosos e a idosa pediu para eu pegar uma vasilha no alto de uma prateleira para ela. Depois, deitou num sofá e me chamou, pedindo um abraço. Sem entender nada, abracei. E quando abracei, pude sentir a pele da minha bisavó, mais quente dessa vez. O rosto se tornou familiar. O choro e o descontrole vieram na hora, mas uma voz dizia para eu me concentrar, pois isso podia quebrar a conexão. Me esforcei e ela me disse para não me sentir culpado, pois o que passou não voltava mais, e que não precisava me despedir, pois futuramente iríamos nos reencontrar. E deixou um recado para minha avó. Falava de modo rápido, como se não pudesse ficar ali por muito tempo. Falou outras coisas e quando terminou me deu um abraço forte, e eu acordei com aquela sensação de um abraço real. Meu quarto escuro estava numa paz que não sei explicar. E notei uma presença ali que foi sumindo aos poucos. Depois, chorei como se não houvesse fim. E nunca mais chorei arrependido por não me despedir dela. Minha última lembrança dela rindo era enquanto meu herê incorporado falava: "Aí, vó, a benção, vó." Hoje, coisa da minha cabeça ou não, tenho a última boa sensação física dela. E também o desejo de me despedir acabou. Muito obrigada. Muito lindo, gente. Eu acho que dispensa comentários. Relato anônimo. Tranca-rua avisou. Ela tem 16 anos. Bom, vim aqui contar uma história com o seu tranca-ruas. Não estava com muito tempo que aconteceu. Está há mais ou menos com 2 meses. Tudo começou numa segunda-feira à noite. Meu padrasto e minha mãe tinham brigado feio e eu estava muito mal. Estava com a sensação da casa muito pesada. Ele ficou falando que o carro que minha mãe comprou era dele, que ele pagava as coisas, e eu chamei por tranca-ruas para que ele tirasse aquela energia da minha casa que estava muito pesada. Então eu fui dormir e sonhei com seu tranca-ruas. Eu estava numa cidade velha, mas eu reconhecia, parecia que eu já tinha ido nesse lugar. E então vi 3 homens com facões na mão, e eles estavam vindo na minha direção. E na hora comecei a chorar, e então falei no sonho: "Senhor tranca-ruas, me ajuda!" E parecia que tinha ficado invisível. E os homens não me viram mais. Foi então que entrei na minha casa rápido, e passou na televisão um ponto de tranca-ruas. Quem dera, né, gente? Passou na televisão um ponto. E uma voz falou no meu ouvido: "Onde meu cavalo está, eu sempre estarei com ele." No outro dia, meu padrasto bateu o carro. E quando ele chegou em casa, ele falou que tinha batido o carro porque um homem de cartola e capa tinha entrado na frente dele. Você associou então que, tipo assim, seu tranca-rua apareceu pro seu padrasto e fez bater o carro, daí acabava a treta, né? Mas perdeu o carro também, tipo assim, é aquela história, né, gente? Vamos pedir com um negócio bem explicado, né? Pra entidade não levar o pé da letra o negócio, né? Porque essa brincadeira de levar o pé da letra não está legal, não, né? Não sei vocês, eu estou achando um pouco complicado. É complexo pra mim. Eu, principalmente, que tenho dificuldade de entender as coisas. E eu também fico, assim, um pouco perdida, sabe? Porque, assim, gente, como assim? Tipo assim, o relato, tipo, pá, acabou. Como assim acabou? Sabe? Sabe aquela sensação de, calma. E o resto ainda tá desenrolando. Ela falou que é próximo, né? Gente do céu! Que sensação estranha quando parece que o relato ainda tem que continuar. A história ainda vai continuar. Certeza que logo, logo ela vai me mandar o restante desse relato. Certeza absoluta, gente. Vou ler outro relato anônimo. A muriçoca salvadora. Vamos fazer o seguinte. Agora quem quiser mandar relatos cômicos, me mandem relatos cômicos que eu vou contar aqui no canal. Pérola. Calma. A muriçoca salvadora, como assim? Eu tive uma paralisia do sono, na qual eu estava conversando com minha mãe sobre meu pai não gostar das minhas tranças. Eu ainda não tinha colocado as tranças, só coloquei elas depois de 1 mês. Aí minha mãe calou no meio da conversa que estávamos tendo e perguntei: "Mãe, o que foi?"
Só que ela não me respondia e passou cerca de 1 minuto e ela falou: a mãe do mato, entidade conhecida como guardiã da mata onde eu moro, tá aqui. Não procura ela, não caça, não olha e nem chama, que ela já falou o nome dela pra mim. Aí eu, todo curioso, saí olhando as encruzilhadas. Moramos entre 2 encruzilhadas famosas da cidade por acidentes. Olhei para a encruzilhada do meu lado direito e vi um vulto dando a maior e escandalosa gargalhada do mundo. E olhei para a encruza da minha esquerda e vi uma mulher de cabelos pretos longos de vestido branco dando a maior gargalhada. Com isso, eu quase me caguei. Conferiu direitinho. Aí eu acordei, só que não conseguia me mexer, sentia a maior falta de ar, pois essa mulher que eu vi estava me enforcando com as mãos e dando a maior gargalhada. Só não abri o olho para ver a mulher direto, porque me cagaria, pois ela estava em cima de mim. KKKK, Pérola, acredita que foi graças a uma muriçoca que eu consegui levantar. 2000 anos depois. Ai, não. Calma. Ai, gente, adoro esse quadro. 5 minutos atrás eu estava chorando de emoção, agora eu já tô rindo. É o melhor quadro de viver esse. Calma, calma. Deixa eu ler de novo que acho que não deu pra vocês entenderem. Pérola, acredita que foi graças a uma muriçoca que eu consegui levantar e respirar e tudo. Sou muito grato pela muriçoca. Se não fosse ela, acredito que eu não estaria aqui. Ai, desculpa. Você tem fobia? Você tem fobia de muriçoca? Aí o impulso é muito maior, né? Se você riu também, deixa a hashtag muriçoca aqui embaixo. Mais um relato dessa mesma pessoa. Estou pegando o fôlego. Engasguei, gente. Tanto rir. A perseguição da sombra. Estava eu e um amigo andando em um bairro um pouco longe de casa. Daí, na ida para minha casa, passamos numa rua deserta e tinha a maior parte sem luz. Nessa hora, eu fiquei sem querer passar por ali. Daí ele falou, bora, para de frescura. Aí eu falei, então tá bom, bora. Foi quando eu olhei para trás, vi uma luz branca no mato. Nessa hora, fiquei de orelha em pé. Fiquei quieto para não espantar meu amigo, porque ele é mais cagão que eu. Aí dei 3 passos, olhei para trás e vi um vulto preto atravessando a rua e indo para a sombra de uma das árvores. Isso tudo aconteceu em uma noite de lua cheia. Nessa noite, estava parecendo dia de tão claro que estava. Continuamos, seguindo nosso rumo, mas eu estava desesperado, pois eu sabia que aquele vulto não era de uma pessoa, e sim de um espírito. Eu, atento, sempre olhando para trás, foi quando meu amigo me perguntou o que eu estava vendo ali. Aí eu falei, velho, kkkk. Ele tirou os chinelos do pé para correr mais rápido e me deixar para trás. Eu segurei ele e falei, nananina não, tu vai ficar aqui comigo. Pérola, teve uma hora que eu vi essa sombra quase faltando pouco para pegar nós pelos pés. Foi quando eu olhei para trás e vi ela no chão correndo em direção da sombra de uma árvore. Sempre que eu virava para trás, ela corria em direção a qualquer sombra. Aí foi quando nós vimos uma luz no final do túnel. Sim, vimos um poste aceso numa encruzilhada. Pérola, foi um desespero para chegar nessa luz. Foi como se aquela luz nos salvaria daquela sombra e do desespero que tava na hora. Pérola no caminho pra luz. Ai, gente, eles estão literalmente no caminho da luz, gente. Como assim? Eu falei com meu amigo onde a sombra estava e ele não via. Teve uma hora que fiz por pouco ele chorar de desespero. Falei que a sombra estava do lado dele. Ah, maldade. Necessário. Nisso, ele apressou o passo quase chorando e me arrastando, pois eu estava segurando ele pelo braço para ele não fugir e deixar eu para trás. E eu, nessa hora, quase morri de rir. KKKK. Pois eu sabia onde ela estava e ele não. KKKK. A única hora que eu ri foi nessa, pois 99% eu estava desesperado, morrendo de medo. Mas eu dei umas 3 respiradas profundas, fez com que eu me acalmasse. Aí quando estava faltando uns 5, 6 metros para eu chegar no poste, o desespero aumentou em mim. Soltei ele e falei, socorre agora. Manda beijo, Pérola, te amo. Beijo, menino dos relatos da
da Muriçoca Salvadora. Muito obrigada. Manda mais relato assim que eu gosto de dar risada.